Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, vamos também dizer glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, nós temos aqui gente do Goiôxim, ao menos as raízes são de lá. Eu, iniciando esta pequena meditação, quero dizer a todos também, vocês ternureiros, ontem nós tivemos o retiro, o encontro dos padres, e com o parco do Goiôxim nós estamos combinando uma missão. Vocês que têm as vossas raízes lá, vamos fazer uma coisa bem caprichada, se Deus quiser. Bem, meus queridos, hoje, como vocês estão vendo, os paramentos vermelhos, né? Ou é a missa do Espírito Santo, ou é a missa de mártires. Porém, são dois mártires que não é um martírio cruento, quer dizer, de sangue. Eles morreram por causa de trabalhos forçados que fizeram nas minas e em poucos meses morreram. Quando o imperador romano condenava, se dizia ad metalla. Metalla são ir trabalhar nas minas, metais, né? Tiravam das minas também metais. E é interessante que estes dois santos de hoje, realmente, na história da igreja, é o primeiro grande conflito que teve. Hipólito era um homem, dos homens talvez mais cultos, né? Helder está estudando que o homem mais culto talvez era Orígenes, né? Mas o segundo acho que é Hipólito, um homem de uma cultura espantosa, assim, Bíblia, história, tradição, sabia tudo. E em vez, Ponciano era assim, era um caráter mais doce, mais conciliante. Em vez, Hipólito estava vendo em todo lugar heresias e denunciava estas heresias. E entre os dois houve um conflito, não tanto por parte de Ponciano, mas por parte de Hipólito. E quando os dois pertenciam à igreja em Roma, e quando se tratou de escolher o Papa que foi escolhido foi Ponciano. Hipólito esperava de ser Papa, não tanto por uma vaidade, não é que era um santo também, mas muito preocupado das heresias, era uma obsessão e começou a criou uma outra igreja. Mas quando os dois foram assim perseguidos, porque o imperador Alessandro Severo era tolerante com os cristãos. O sucessor de Alessandro Severo, o imperador Maximino, começou a perseguir novamente os cristãos. E os dois, o Papa e o Antipapa, na história se estuda que o primeiro Antipapa, depois teve vários outros depois. É interessante que os dois foram condenados, não crucificados, não torturados, mas se dizia ad metalla. Ad metalla quem era perseguido era mandado trabalhar nas minas. No mar Mediterrâneo tem a ilha da Sicília e a ilha da Sardenha. É uma grande ilha. E nesta ilha havia justamente estas minas, onde vários cristãos foram condenados a trabalhar nestas minas e muitos morreram lá, às vezes depois de poucos meses, como aconteceu com Hipólito e Ponciano. Agora, a grande mensagem de hoje é esta: os dois condenados, trabalhando lá, o sofrimento,
nos une sempre. Eu digo, são como dois grãozinhos de trigo, né? Que são moídos, acabam formando uma só farinha. Aliás, tem um ditado italiano, eu não sei se existe também em português, deve existir. Essere fritti in compagnia è una grande consolazione. Quer dizer, quando você é moído, se às vezes eram inimigos, acabam se tornando amigos, porque estão todos torturados, né? E isso talvez eu vi também pessoas que até eram inimigas ou sofriam, ou até mesmo o casal, às vezes havia certos atritos, de repente um filho doente, todos dois sofrendo com o filho, e os dois se reconciliam. É muito interessante, os mistérios de Deus. A cruz, se às vezes cria revoltados, cria santos e cria também uma reconciliação. Então, na história da igreja, eu lecionei alguns anos a história da igreja, quando eu apresentava estes fatos, dizia, os mistérios de Deus são imperscrutáveis. Às vezes, de uma desgraça vem uma grande graça. Hipólito ficou um pouco mais humilde. Ponciano já era humilde, mas foi como um acabamento da santidade dele. E os dois, depois de poucos meses de trabalho nas minas, morreram, né? Vamos tirar então hoje esta mensagem. Todas as cruzes que Deus nos manda, permite, sempre tem uma finalidade. Nos torna mais humildes. Quantas vezes eu vi pessoas extremamente orgulhosas. Chegou uma doença, começaram a sentir a própria fragilidade, a dependência dos outros. O doente precisa. E tem pessoas muito orgulhosas que não aceitam de depender dos outros. Vamos pedir isso a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.